Doutora Maria Luísa. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia, bem-vinda, viu? Bom dia, muito obrigado por nos atender aí, doutora. Eu que agradeço a atenção. Isso. A doutora Maria Luísa. Doutora, é geriatra ou gerontóloga a sua especialidade? Gerontóloga. Especialista no envelhecimento, né? O geriatra, ele é médico relacionado ao idoso. E então, eu sou gerontóloga. Desculpa que houve aí um corte na sua transmissão. O geriatra faz o quê? Ele é médico. Ele é um médico. E você é gerontóloga, que é especialista no envelhecimento, né? Eu estudei o envelhecimento. Ok. A questão é a queda, as quedas, enfim, né, de um modo geral, que pode acontecer em qualquer ambiente. Porém, as quedas nas pessoas de mais idade acontecem por que razão mais frequentemente? Porque por algum tipo de sensibilidade ou de situação típica da idade? Por que, afinal de contas, é mais comum acontecer isso? Com o envelhecimento, né, vai acontecendo várias perdas ou modificações no nosso corpo, né? Uma delas é a fraqueza muscular, o sedentarismo, porque o idoso para de trabalhar, ele fica mais em casa. Sim. A diminuição da visão, que também ocasiona quedas, alteração na postura. A gente pode perceber que o idoso, ele fica cada vez mais encurvado, alteração no equilíbrio, alteração na locomoção. Se a gente parar para observar, os idosos eles não levantam tanto o pé quanto as pessoas mais jovens. Deformidades nos pés também ocasionam quedas, como uma unha encravada, um esporão, pé diabético, também modifica a forma de estar andando, e aí predispõe a queda também. E por conta degeneração das articulações. Então são várias modificações que vão acontecendo no envelhecimento que predispõem a queda. Olha que interessante que ela colocou alguns pontos realmente interessantes que favorecem, né, o acidente. Por exemplo, essa própria que você dizia aí, o andar da pessoa de mais idade, ele é diferente, então? Ele é diferenciado, né? Ele anda com mais devagar. Não, isso a gente sabia, mas você disse que a altura, o movimento dos pés são mais baixos, assim, do que uma pessoa... Ele não levanta tanto o pé quanto as pessoas jovens. Onde é mais comum acontecer esse acidente, essa queda desse idoso? Há algum ambiente em que predominantemente acontece mais acidente? Em casa. Na própria casa do idoso. Geralmente no banheiro. Por ser um ambiente pequeno. Eu já imaginava. Fluido. E aí, às vezes, a gente fala assim, moro na minha casa há mais de 40 anos. E aí a gente não dá devida atenção a esses ambientes. Pois é. Eu falava agora há pouco disso. E sabe que uma vez eu insisti já há muito tempo. Insisti, aí meus pais não queriam. Não, vamos colocar aqui umas barras sim. Coloquei nos banheiros. Eles relutaram por um tempo em usar. Você percebe se também essas barras não significam, ainda que psicologicamente para essa pessoa, mais um sinal para ela da idade? A pessoa às vezes reluta. Você percebe isso entre pacientes? Muito, né? As pessoas, eles... como você não percebe essa percepção do envelhecimento é muito de cada pessoa, né? Muito subjetiva. Então as pessoas, elas relutam mesmo com a parte social, porque na nossa sociedade o envelhecimento ele não é bem visto, geralmente. Então eles relutam a estar envelhecendo, eles relutam a usar barra de segurança no banheiro, eles relutam com relação ao calçado correto, então tem bastante dificuldade de envelhecer. Eu percebi isso no meu caso aqui. Eu disse, não precisa ter sim. Não precisa. E no caso de minha mãe, uns tapetinhos que ela gosta lá. Perigo. E eu já comprei, doutora, aqueles tapetes que são... Tem lá uma canopla, lá não sei o que acopla no chão e não escorrega, mas ela tira e põe o tapetinho dela. Oh, meu Deus do céu. Por que essa relutância aí? Mas é só porque o olhar da sociedade para a idade que chegou para elas incomoda, ou a própria pessoa que não aceita, às vezes, essa condição mesmo, doutora? A pessoa tem uma certa confiança no ambiente domiciliar, que eu moro há tantos anos, eu conheço ele, não vai me acontecer nada, né? É aquela história, a gente não acha que vai acontecer com a gente. É verdade.
É verdade. A gente dizem, inclusive, que acidentes automobilísticos acontecem principalmente onde a pessoa conhece muito bem. Quando já está chegando em casa. Exatamente. Eu vi um estudo outro dia que mostrava isso, que os acidentes acontecem nos trajetos que a pessoa conhece melhor, porque ele tem uma autoconfiança naquele pedaço. E aí é que a coisa... Como no caso dos locais de risco em casa, né? Eu conheço isso aqui muito bem, que você dizia agora, né? E cozinha, não? Também é ambiente meio liso, às vezes? Cozinha sim. Principalmente quando a gente vai subir na escada, ou num banquinho, ou numa cadeira para pegar algum objeto que está num armário mais alto. E aí a gente acaba perdendo o equilíbrio, né? Que também é comum do envelhecimento. E aí perde o equilíbrio, cai. Animais de estimação, que quando a gente está cozinhando, fica no pé. E aí também ocasiona o desequilíbrio, porque acaba tropeçando nesses animais de estimação. Também, São né? pequenas coisas que a gente tem que prestar atenção no... Qual parte do corpo é mais comum ser impactada nesses acidentes aí? Os estudos falam que são o fêmur. O fêmur é... Fêmur, bacia. Bacia. São os mais comuns. Que vem mais comuns. O braço. Geralmente a gente coloca o braço na frente. Para proteger, né? Para proteção. E qual desses aí tem mais gravidade ou tem maior dificuldade de recuperação depois? Bacia? Bacia, eles falam fêmur, né? Porque fica muito tempo acamado. E aí também tem outras causas, né? Quando o idoso fica acamado, ele perde muitas vezes a autonomia, ele perde essa independência, porque ele fica dependente, né? Ele fica acamado. E aí isso pode também gerar a depressão. Então a queda, ela também envolve o social e o psicológico, né? Ele desencadeia uma série de outros problemas. Desencadeia. A depressão também é um fator para quedas, né, que predispõe a quedas, porque quando o idoso está depressivo, ele perde o nível de atenção das coisas que ocasionam perigo ao seu redor. O idoso tem, em geral, pelo que você nota, a noção desses riscos, quer dizer, ainda que ele insista, que ele relute, que ele teime, ele tem a noção ou de fato ele é convicto de que com ele não vai acontecer nada? Depende do idoso. Tem idoso que é mais cuidadoso, e tem idoso que não aceita mesmo e acha que não vai acontecer com ele. Depende muito. Mas geralmente eles acham que não vai acontecer. Vamos fazer aqui como é que eu diria? Uma classificação preventiva aí. Atenção, filhos, prestem atenção, que é alguma coisa aí que você pode fazer às vezes na casa aí dos seus pais. Atenção, as próprias pessoas que estão dentro dessa fase de idade, né? Então vamos fazer o seguinte: o banheiro, já sabemos, é o local de... Então, para o banheiro, o recomendado são aquelas barras. Que você pode encontrar, inclusive, não precisa quebrar o banheiro para isso. Você pode, né, doutora? Parafusar. Pode parafusar lá, enfim, né? O vaso sanitário também, né, tem como ele mais alto, porque o idoso tem, né, por conta da fraqueza, de levantar no vaso. Se for um pouco mais alto, já facilita também. Existe, não é tamanho padrão, não é altura padrão o vaso sanitário? Existem outros mais altos? Ele é um pouquinho mais alto, um degrauzinho mais alto, e facilita levantar e o sentar. Ainda no banheiro, tem alguma dica aí que você possa dar para as pessoas de prevenção? Em vez de box de vidro, preferir a cortina, porque ela fica ela não prende tanto os movimentos do idoso. Mas na eventualidade de um escorregão também não tem o apoio de um vidro, né? Ele vai avançar por sobre a cortina ali, né? Mas aí ele também não tem como se machucar, né? Porque o vidro, ele pode, na hora que você apoia nele, ele... É verdade. Nossa, eu fiquei pensando, e lá na Europa, nos Estados Unidos, que o padrão deles lá de banheiro é diferente, porque, na verdade, o chuveiro está dentro daquilo que pra gente é uma banheira, né? Lá existe um banheiro diferente do costume deles. Então, acho que os acidentes lá devem ser mais graves ainda, né? Eu creio que sim, porque você tem que entrar dentro da banheira, né? Você tem que ainda levantar o pé para entrar na banheira. É o que eu fiquei pensando. Já pensou? Né? Pular para dentro da banheira lá para poder tomar banho, como eles fazem lá, né? E depois voltar. Deve ser mais grave. Mas voltando aqui. Bom, então atenção, gente. Vaso sanitário, se puder adotar um mais alto, existem, pelo que soube agora, então, várias alturas. Será melhor o que for mais alto, não é isso?
As barras de proteção, se possível, ao invés do box de vidro, cortinas. Então, nesse caso, com isso a gente fecha. Ou tem mais alguma dica aí para banheiro, particularmente, doutora? A gente vê alguns... Tem o tapete em volta da área, né? Combinando com a tampa. Se possível, tirar esses tapetes, né? Porque a gente já viu que o idoso ele não levanta tanto o pé para estar caminhando, então ele acaba esbarrando no tapete. Tapetes em banheiro, tapetinhos em banheiro. Ó a dica aí. Eu prefiro antiderrapante, aquele que gruda no chão, até para colocar no box. No box é a hora que você sai dele. Porque o box também é liso, né? Esse é bom ter. Esse é bom ter. Eu tava tentando, tem um nome, não é canopla, como é o nome daquilo lá que parece um tentáculo assim? Mas tem um nome isso aí, que agora não me vem à cabeça aqui, ó. Ventosa. Ai, tinha que ser o Felipe primeiro. É ventosa, doutora, agora eu lembrei. Aí tem uns tapetinhos aí que vem, que tem aquelas ventosas, então seriam recomendadas pro ambiente de banheiro, porque ela acopla no chão ali, fica firme e pode ser realmente um auxiliar. Bom, vamos pra cozinha. Lá na cozinha, o que não ter ou usar? O que não usar? Principalmente banquinho, cadeira, escada. E deixar todos os ambientes que você mais usa, todos os utensílios da cozinha, em lugar de fácil acesso. Para não estar precisando usar coisas para pegar os utensílios no alto. Então tanto quanto possível, deixar de fácil acesso aí os utensílios mais comuns. Aquela panela, frigideira, canecão, sei lá, tem tanto utensílio, né? É o mais comum, principalmente do dia a dia. Então, procurar deixar sempre em local de fácil acesso. E na casa, então, são esses dois, ou tem mais algum lugar que é muito comum? No quarto, cama, enfim. A gente fala para não ter tantos móveis, né? Para ficar com a mobilidade mais fácil na casa. Quanto mais móveis, mais armadilha. Então, tirar esse excesso de móvel e deixar a passagem sempre livre. No quarto, geralmente o idoso ele não acende a luz antes de dormir, quando acorda de madrugada para ir no banheiro, para ir tomar uma água. Por conta disso, ele fala, conheço a minha casa há tantos anos e não preciso, sei o caminho. Só que também ocorrem muitos acidentes quando ele não acende a luz no meio da noite para ir ao banheiro, para ir tomar uma água. Então, sempre deixar uma luz ou um abajur a hora que acorda, ou uma luzinha no corredor, aquelas luzinhas que colocam na tomada. Ajuda. Eu vi outro dia lá no site, tem vários lá, não vai aqui nenhuma propaganda aí, por favor, eu só me lembrei que eu vi, e elas são interessantes, porque são luzes até decorativas, né, doutora, que você pode colocar lá, quem é filho, aí atenção, gente, providencia lá no corredor, ou agora tal, ele coloca na tomada, ele já embaixo assim, ele serve como um orientador aí, né, de iluminação, ou então insistir com eles, olha, tem que acender a luz na hora que for ao banheiro, né? Doutora. Olha que particularidade, por isso que é bom ter entrevistas aí com quem entende, não, né? Vocês pensaram já nisso? Que é muito comum que eles não acendam as luzes por achar que conhece o lugar, às vezes não quer incomodar o companheiro também, né, doutora? Acendendo a luz e tal, mas abre um risco enorme aí depois, viu? Esse é um grande perigo. Outra coisa comum também é usar meia, né? Alguns idosos dormem de meia, e aí a meia também deixa o chão, o pé fica mais liso, né? E também pode provocar queda. Calçado, preferencialmente aquele que abraça os pés, isso é um calçado fechado, ou chinelos... Calçado, né? Fechado. Mas sapatilhas, se for o caso da mulher. Como é que tá a parte de baixo do calçado, né? Se já não tá liso, se já não tá sem o antiderrapante que o calçado vem. Porque eles arrastam muito, né? Arrastam mais o pé, pela razão que ela diz. Olha que como é bom, né? Aprender, ó. Como eles andam, não erguem tanto os pés nas trocas de passos, a tendência é que eles arrastem mais, os calçados vão gastando ali a outra. Ah, doutora, e aquela gota d'água que caiu de um copo, sabe? Mas foi só uma gotinha, ficou ali no chão lá. Aí quando vai lavar o chão, pega aquela Havaianas bem velha para estar lavando o chão, e aí também é um fator muito grande de queda. Tá vendo, gente? Quanta coisa pode acontecer, né? E a extensão do dano pode ser uma sequela pequena, como pode ser até a morte por complicadores, né? Sim,
porque fica muito tempo deitado às vezes, tem a síndrome pós-queda, né, que aí eles perdem, eles ficam mais frágeis, né, eles ficam mais inseguros de sair de casa, e aí eles ficam, como eles ficam mais em casa, eles acabam perdendo esse contato social, que também pode levar à depressão, como a gente já falou. É verdade que o mais comum, inclusive, que pode levar a essas situações aí, a falta de cálcio é determinante? Principalmente para quem tem predisposição à osteoporose, né, que são principalmente as mulheres. E aí a falta de cálcio, né, a vitamina D também prejudica bastante. Antes de chegar a essa fase da vida, há algo que as pessoas possam fazer de modo a se preparar melhor para esses entraves, para esses riscos mais tarde? Acho que é aceitar o envelhecimento, né? Que vem mesmo essas modificações, é normal, todo mundo vai passar por isso. E fazer atividade física para aumentar o tônus muscular. Então, sempre fazer uma atividade física diária, se possível 30 minutos no mínimo, e aí você tá aumentando esse tônus muscular, você já previne bastante essa parte de quedas. Tem alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Eu estou principalmente do básico que a gente queria passar, porque a entrevista tem esse propósito de prestar serviço às pessoas, mas sobretudo com o essencial de cada assunto. Mas às vezes, se tiver alguma situação pontual, vocês podem perguntar, eu estou satisfeito naquilo que pretendia, que era o mais comum de acontecer e permitir que a entrevista fosse um aliado aí para os filhos, para as próprias pessoas, cuidadores e tal, e as próprias pessoas de mais idade. Porém, a senhora mesmo, se eu não fiz alguma pergunta que seja importante falar, a senhora por favor, fique à vontade, doutora. Eu só queria salientar para também tomar cuidado, porque os idosos eles tomam muito medicamentos, né? Geralmente tem a polifarmácia, que são mais de 5 medicamentos, e tomar cuidado com isso, porque às vezes alguns medicamentos predispõem à queda, como medicamento de ansiedade, os sedativos, os antiepiléticos. Isso, que aí às vezes a gente já toma esse monte de remédio, e aí tá com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, toma mais um medicamento. Então sempre tomar remédio com prescrição médica, porque podem ocasionar a queda. Muito bem. Gente, espero... Pois não, Samara? Bom dia, Maria Luísa, aqui quem fala é Samara. Uma questão, existe uma certa resistência dos idosos, muitas vezes os filhos oferecem, vem morar em casa, não fica morando sozinho. O que você pensa sobre isso, sobre morar sozinho? Eu acho que depende muito da condição do idoso, né? Tem alguns idosos que têm condição ainda de ficar sozinhos em suas casas, porém com a supervisão do filho. Então acho que o filho pode passar na casa do pai, ver o que tem do que não é, ajudar em algo que... Porém, tem idosos que já não têm mais condição de morar sozinho e eles querem ficar em casa, eles querem continuar dirigindo, e vamos falar, uma luta difícil de pai com filho. Mas que também é difícil para o idoso, né? Você falou em dirigir, eu vi um filme recentemente, de vários deles que não permitiram mais que dirigissem, né? Porque... E para eles perderam assim muito do sentido da vida deles por perderem essa mobilidade, esse facilitador que é o carro e tudo, né? E o filme é bem... O filme é muito triste, para falar bem a verdade. Também não é fácil. Por isso que cai naquilo que você estava dizendo agora há pouco, né? Tem que se preparar para a aceitação, né? Porque senão fica... E hoje em dia a gente, assim, né, eu acho que a visão para o idoso está aumentando, então acho que tem que usar tudo isso que está a favor dele, como atividade física para a terceira idade, tal, porque a base também é normal do envelhecimento. Então tá se cuidando para ter com bastante qualidade de vida. Meus amigos, nos tempos de Jesus, lá e antes, até as pessoas viviam 30 e poucos anos, né? Aí veio toda uma série de descobertas, veio a penicilina, um monte de coisas e tal, descobertas. E eis que agora estamos numa longevidade como nunca vista. Então, isso tudo agora aumenta, evidentemente aumentam as próprias especialidades médicas, né? Vejam que estamos falando com a doutora Maria Luísa, que é gerontóloga, como existem geriatras, existem outros especialistas cuidando exatamente de uma nova
de uma fase que muitos já viveram, mas como nunca em quantidade, né, doutora? Assim como hoje, né? Sim. Hoje a gente chega nos 100 anos, né? Que coisa. Idade, vamos falar assim. Que coisa. Mas tem que chegar com qualidade de vida, né? Mas tem que chegar bem, né, doutora? Qualidade de vida. Tem que chegar lá bem. Porque... Muito bom. Doutora, foi excelente a sua entrevista, porque a gente permitiu que, eu acredito que boa parte dos ouvintes nunca tiveram essa oportunidade de uma entrevista tão específica, que interessou, certamente vai ser proveitosa para quem está nessa idade, mas também para muitos dos filhos. Entender, né? Entenderem isso tudo. Para também aqueles que estão numa pré-velhice, sei lá se existe essa expressão, mas enfim, ver que algumas medidas podem ser tomadas. Acho que todo mundo, de alguma forma, aproveitou um pouco dessa sua entrevista, que tratou sobre as situações mais básicas das quedas entre os idosos e da prevenção que se pode ter. E foi por isso mesmo, muito útil, e já que hoje Fala, Beto. Laércio, enquanto você fazia a entrevista, é a terceira chamada, não só aqui em Matão, mas na região, que o SAMU atende de queda de idoso da mesma altura, né? É queda... Só durante a entrevista. O Beto tá ligado no pessoal do SAMU, na polícia, o tempo todo lá na rua e tal. Viu, doutora Maria Luísa? Enquanto nós conversávamos aqui nesse intervalo, segundo ele, foram 3 chamados ao SAMU em nível de região para casos de atendimento à queda de idoso em suas residências. Você vê que... Quem estava conversando, né? Às vezes não tem o cuidado porque acha que não vai acontecer. Então, e ainda o melhor remédio é a prevenção. Sim. Foi bastante providencial você dar essa informação, Beto, porque isso ilustra bem a seriedade do assunto que nós enfocamos aqui com a entrevista, e não seria possível sem que ela participasse. Por isso agradeço muito, que ela já tem compromisso lá agora. Doutora Maria Luísa Ciconha Paiolo, gerontóloga, muitíssimo obrigado. Obrigado de coração mesmo. Muito obrigado mesmo, viu, doutora? Obrigada, eu que agradeço essa muito possibilidade obrigado. de estar falando mais sobre os idosos. Muito obrigado, viu? Bom dia, bom trabalho.